Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa aula dessa semana. Estamos gravando. Semana passada deu certo. Ninguém me deu resposta se tinha corrido tudo bem em relação à gravação. Vocês conseguiram visualizar bem? A aula ficou disponível, que eu coloquei lá no AVA. Alguém tentou assistir a aula de semana passada? Tá? Porque para mim, aparentemente, está tudo certo. Então, eu consegui gravar a aula e disponibilizei o link lá para vocês. Tá? Vocês não me deram nenhum retorno, eu creio que está tudo bem. Se tiver algum problema, vocês me avisam. Então, da mesma maneira, a de hoje vai ser gravada e eu vou disponibilizar o link para vocês. Tá? Que bom. Obrigada, Ellen, pelo retorno. Eu vou começar, a gente vai ter uma conversa boa sobre esse tema aqui hoje. E, ao final, vou falar um pouquinho sobre aquele trabalho que eu falei com vocês, que eu pedi para vocês montarem um grupo, tá? Então, vou começar a falar algumas coisas, mas só ao final da aula, porque senão a gente dispersa e não... e a aula não rende, tá ok? Então, eu creio que vocês estejam vendo a minha tela, acho que está tudo ok, a gente pode começar. Bom, então, a nossa aula de hoje, nós começaremos o estudo de entender um pouco sobre a transformação da matéria orgânica no solo. Só que assim, a gente vai ter um pouco daquele olhar que vocês já tiveram em outras disciplinas, provavelmente, né, disciplinas de solos, onde se fala dessa decomposição da matéria orgânica. A gente vai falar um pouquinho de alguns daqueles aspectos, mas o nosso grande foco vai ser muito mais no quê? Nessa ciclagem de nutrientes, para a gente poder entender um pouquinho a participação dos micro-organismos. Então, qual é o papel dos micro-organismos nesse processo que transforma a matéria orgânica e, ao mesmo tempo, faz a ciclagem dos nutrientes? Então, a gente vai ficar fazendo esse tour entre alguns aspectos da ecologia, alguns aspectos do solo e alguns aspectos da microbiologia. Bom, então, quando a gente fala de ciclagem de nutrientes, né, normalmente a gente está falando daqueles ciclos biogeoquímicos. E é justamente nisso que a gente vai focar com aquele enfoque dos micro-organismos. Então, biogeoquímico, por que desse nome? Por que desse termo, né? O bio, ele vem do quê? Porque a gente percebe a participação essencial dos organismos vivos. Então, essa ciclagem, essas transformações desses nutrientes depende muito de organismos vivos, tá? Então, a gente tem a terra, por isso gel, e químico, porque é ciclo de elemento químico. Então, existe uma ciência, vejam bem o quanto que isso tem importância, porque existe uma ciência que fica tentando entender um pouco dessas transformações que ocorrem na biosfera. Tá? Então, a gente vai perceber que cada nutriente ele tem uma ciclagem. Alguns têm um ciclo mais gasoso, ou seja, a atmosfera é o ponto principal. Outros, a participação do solo é essencial. Então, a gente vai perceber essas diferenças. Só que, na maioria deles, a gente vai estar o tempo todo destacando algumas reações de oxirredução que acontecem. Então, muito dessas transformações envolverão oxidação e redução desses nutrientes para que elas possam acontecer. Bom, a gente vai entender que existe o que a gente chama de pool, um compartimento. Então, a gente tem um compartimento solo, a gente tem um compartimento atmosfera, a gente tem um compartimento biosfera, o compartimento dos organismos vivos. Então, a gente vai perceber que eles ficam ali circulando. Não é criado, nem é destruído. Lembra daquela lei que fala que nada se cria, tudo se transforma? Então, é basicamente isso que a gente vai estar vendo.
a gente vai estar vendo uma reciclagem desses elementos. E para que ocorra essa ciclagem, a gente percebe que alguns elementos, a ciclagem ela é muito rápida, ela é muito intensa, enquanto outras, essa ciclagem ela é bem mais lenta. Isso está relacionado um pouco a esses reservatórios que existem. Por quê? Porque tem alguns reservatórios que a transformação consegue ser tão rápida que a ciclagem, às vezes, ela é quase, eu não vou dizer instantânea, mas ela é uma coisa assim, muito fácil da gente perceber. Enquanto outras vão levar anos, décadas, milhares de anos para poder se processar. Tá? Então, de uma maneira geral, a gente tem um ciclo principal, onde os organismos vivos vão estar atuando diretamente. Então, a gente vê aí a participação dos processos de respiração e os processos de síntese, enquanto a gente tem um processo mais lento, uma ciclagem que leva mais tempo para poder ocorrer. Tá? Então, assim, a decomposição de um material, né? Se a gente for pensar na geração de um combustível fóssil, quanto tempo isso levou? Então, assim, essa frase, ela traz uma reflexão, parece uma utopia, mas ela faz todo sentido. Por quê? Porque a fotossíntese, ela gerou o que? A matéria orgânica. Então, os seres vivos foram gerados. E esse ser vivo, ele vai ser decomposto e ele vai ser incorporado ali ao que a gente chama de combustível fóssil. Então, está lá no fundo da Terra. Olha o tempo que isso leva, olha como que esse processo ele é lento para ocorrer. Tá? Então, essa ciclagem, ela vai estar aí ocorrendo. Hoje em dia, a gente tem acelerado, né? A gente vai falar em alguns slides mais para frente, mas o nosso uso desses combustíveis fósseis tem acelerado essa ciclagem, que ela, normalmente, ela era muito mais lenta. Então, esse pool que a gente percebe, essa troca mais rápida, ela é menor, mas ela é muito mais ativa. E é onde a gente tem a principal participação dos organismos vivos. Enquanto o reservatório, que é onde a gente tem a maior quantidade dos elementos, normalmente não envolve o conteúdo biológico, tá? E, em função disso, a ciclagem ocorre muito mais lenta nele. De um modo geral, esse esquema aqui, ele demonstra um pouco dessa ciclagem. Então, a gente poderia pensar, né, no solo, de uma maneira bem simples, aonde os vegetais estariam, né, absorvendo os nutrientes que estão ali, aí eles estão sendo ingeridos por um organismo, que quando esse organismo ele excreta, ele devolve para o ciclo. Então, assim, seria uma ciclagem rápida da gente perceber. Só que se a gente lembra, por exemplo, do solo, de alguns aspectos que acontecem, pode ser que ocorra o quê? Uma indisponibilidade de um determinado nutriente. Não é que ele vai ser perdido, que ele vai ser eliminado, mas ele, por exemplo, ele pode sedimentar e ele vai deixar de estar disponível. Então, até ele voltar, até ele ficar disponível, é um processo que leva tempo. E a gente vai perceber isso, que não é só o solo que participa. A gente vai ver muitos ciclos com esse conteúdo que a gente chama muito mais de misto. O que é isso? É um ciclo onde a gente tem a participação de depósito do solo sedimentar, mas a gente também tem a participação do depósito atmosférico. Então, o ciclo do carbono ele tem esse grande aspecto da gente perceber essa ciclagem forte que existe. Ele tem dois grandes pools, o sedimentar e o atmosférico. Já o nitrogênio, a gente considera ele muito mais um ciclo gasoso. A maior reserva de nitrogênio está onde? Está na atmosfera. Ah, mas ele não está disponível. Bom, aí é outra conversa se ele não está prontamente disponível para nós. Mas o nitrogênio está lá. A maior reserva é na atmosfera. E ao contrário? O contrário, a gente poderia trazer o ciclo do fósforo. O fósforo, as maiores reservas estão nos nossos solos. Nossa, mas é tão difícil a gente conseguir
É o mesmo caso. Tem o solo, ele não está disponível, mas o solo está presente, o fósforo está presente no solo. Tá? Então, são aspectos que, com um pouco dessa aula de hoje, talvez a gente consiga abordar um pouquinho de por que é tão difícil essa disponibilidade de alguns nutrientes. Tá? A gente vai introduzir um pouco desses aspectos. Essa compartimentalização focando no solo, então a gente vai estar sempre pensando nisso, na solução do solo como sendo a fonte para a vegetação, a fonte para aqueles micro-organismos que estão ali, que podem retirar, e eles, após, né, o seu ciclo de vida, a sua matéria orgânica vai ser decomposta e volta para o solo. Porém, a gente pode ter entradas diferentes, porque eu posso, por exemplo, fazer uma adubação. O material de origem, através dos processos de interferentação, vai liberando. E o próprio complexo de troca do solo vai deixando os elementos mais disponíveis ou menos disponíveis. E pode ocorrer processos de lixiviação que retirem aquele nutriente daquele perfil, daquela disponibilidade. Só que para nós, olhar isso aqui fica uma coisa muito seca, né? Eu disse que a gente não vai olhar só pensando no aspecto químico, no aspecto físico do solo. A gente vai pensar também no aspecto biológico. Então, entender essa relação, a gente vai ter que conversar muito mais dessa maneira. A gente vai ter que entender que a matéria orgânica que a gente está falando, ela está sendo fonte de nutrientes para quem? Para a microbiota. Tudo que acontece no solo, a microbiota não faz porque ela é boazinha. Ela faz porque ela está utilizando esse nutriente para sua alimentação, para sua manutenção. Então, a gente percebe aqui, ó, qual é o aspecto que está sendo destacado. A microbiota, ó, respirando. A microbiota pegando o carbono orgânico e liberando ele na forma de CO2. Então, esses aspectos permitem que o carbono ele seja liberado como CO2 e alguns nutrientes possam ser mineralizados. Tá? Muito bem. Aí os nutrientes estão sendo mineralizados. Porém, a gente vai falar muito desse termo aqui que envolve o quê? A imobilização. E essa imobilização que a gente escuta tanto falar quando fala na matéria orgânica. Ai, cuidado com a imobilização. A gente vai entender um pouco mais do que é isso. Então, a nossa conversa hoje, ela vai estar focada na matéria orgânica, mas a gente vai estar trazendo alguns aspectos dessa microbiota do solo. Que aspectos? Então, a gente tem a ciclagem dos elementos principais que a gente vai falar: carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre. Tem outros que a gente poderia destacar, mas a gente não vai destacar muito, não. A gente vai focar nesses 4. Então, quando a gente pensa em carbono, a gente sempre lembra de quê? Fotossíntese, decomposição, e a gente pode falar também de mineralização. Então, são processos que transformam esse carbono. Então, alguns fazem o quê? Um aumento de carbono. Vão incorporar carbono, vão gerar matéria orgânica, enquanto outros já vão liberar. E a gente está sempre atento nessa importância. Como é que está a atividade microbiana, como é que está a estabilidade do solo, né? Então, o carbono, ele tem diferentes aspectos nessa ciclagem. O nitrogênio é um dos ciclos, assim, nitrogênio e enxofre, que ele tem assim, a maior dinâmica. A gente vai ver uma série de transformações que a gente às vezes, a gente se embola. Né? Por quê? Porque quando a gente fala de nitrogênio, a gente vai falar de amonificação. O que é amonificação? A gente vai passar um nitrogênio orgânico, uma matéria orgânica, para um amônio, para um nitrogênio inorgânico. E isso é importante por quê? Porque isso vai permitir um aumento da disponibilidade de nitrogênio no solo. Só que aí vem de novo a tal da imobilização.
Então, a gente vai perceber que, às vezes, apesar de a gente estar querendo aumentar a disponibilidade do elemento, a gente vai ver uma redução na disponibilidade. E o nitrogênio, quanto o enxofre, ele tem uma característica que envolve alguns processos de oxidação forte. Então, a gente vai falar aqui dessa reação aqui de nitrificação. Quando que ocorre a nitrificação? Por que ela é importante? E já a desnitrificação, que é um processo que a gente quer evitar, que leva à perda de nitrogênio. Tá? Então, assim, a gente vai entrar em cada um desses ciclos e a gente vai explorar um pouquinho deles. Tudo bem por aqui? Perfeito. Tá? Lembrando aquilo que eu conversei com vocês na semana passada, é uma aula. Então, se vocês quiserem interromper, fiquem à vontade para abrir o microfone ou podem escrever no chat. De tempo em tempo eu volto aqui para dar uma olhada e perceber se vocês têm alguma dúvida. Tá? A gente está bem tranquila, a aula de hoje é menor do que a semana passada, então a gente pode conversar com tranquilidade. Bom, ciclo do carbono. Ciclo do carbono, a gente conhece essa ciclagem tradicional. O que é a ciclagem tradicional? Que a gente destaca, né, os combustíveis fósseis que estão ali há milhares de anos. Mas, no fundo, o que é um combustível fóssil? Um combustível fóssil é um sedimento orgânico que veio sendo depositado ali tempo, depositando sedimento orgânico. E o que a gente está fazendo hoje? Hoje a gente vem e retira de uma forma abrupta esse combustível fóssil. E quando a gente queima esse combustível, a gente libera gases para a atmosfera. Então, os famosos gases do efeito estufa, né, que a gente fala tanto do metano e do CO2, eles estão presentes na ciclagem normal. Porém, a interferência antrópica tem feito com que esse retorno ele tenha sido muito mais rápido do que o ciclo normalmente faria. Bom, por que o ciclo normalmente faria? Por quê? Porque a nossa respiração, por exemplo, a respiração de alguns micro-organismos é fonte de CO2 e a gente vai falar de alguns micro-organismos de metano também. Só que a queima ela traz muito mais rápido. E o que devolve? A fotossíntese e a quimiossíntese. Né? Aqui está destacado só os vegetais, mas a quimiossíntese também devolve esse carbono para uma forma fixada, para uma forma incorporada de matéria orgânica. E ainda tem uma parte interessante, por quê? Porque o carbono que fica presente na parte aquosa, nos oceanos, ele está um pouco em equilíbrio com o carbono que está na atmosfera. Então, os oceanos também têm uma participação grande nessa retirada do excesso de carbono da atmosfera. Muito bem. Então, ali eu já dei um apanhado, tá? Que o CO2 é o gás mais importante que a gente tem na atmosfera, mas a quantidade de metano ela vem aumentando com o passar dos anos, principalmente pelas atividades antrópicas. Então, a quantidade de metano ela vem aumentando. O combustível fóssil é a origem de uma matéria orgânica que está sendo depositada ali, né? Então, uma nova brincadeira, né? Num combustível fóssil, a gente pode ter lá um pedaço de um DNA de um dinossauro. Por quê? Porque aquele dinossauro, a matéria orgânica dele ficou decomposta, virou um combustível fóssil que vai ser queimado e amanhã, através da fotossíntese, ele pode voltar e virar uma célula animal ou uma célula vegetal. Ele vai ser incorporado aí, esse carbono vai ficar circulando. Então, é algo que a gente precisa ter atenção. Por quê? Porque existem milhares de maneiras da gente
o carbono do solo e colocar ele na atmosfera. Só que aonde que está a dificuldade? A dificuldade está em tirar o carbono da atmosfera e trazer ele para uma forma fixada. Então, a fotossíntese e a quimiossíntese é o principal processo. Então, a gente tem aí que conseguir achar um equilíbrio que a gente está cada vez perdendo para que esse processo possa ocorrer sem maiores danos para o equilíbrio do planeta. E a questão dos oceanos, a questão dessa parte aquosa que nós temos no planeta, é porque o CO2 ele consegue ficar num processo de difusão na água. Então, existe um equilíbrio entre o CO2 que está na atmosfera e entre o CO2 que está no solo, disperso. Só que isso aqui, ele tem uma... O CO2 está na atmosfera e o CO2 que está na água, tá? No ambiente aquoso. Só que existe uma capacidade para que isso possa ocorrer. Se a gente tem um maior CO2 atmosférico, a tendência dele é ele se difundir da água e ficar ali, estável, saindo da atmosfera. Só que existe o quê? Existe um limite. Como eu falei, a gente vem queimando combustível fóssil, a revolução industrial. Então, nos últimos 50 anos, o quanto de carbono que a gente não jogou na atmosfera? Então, isso traz uma pergunta, né? Será que esse oceano, que tem aí uma capacidade grande, mas será que ele ainda vai continuar suportando isso por muito tempo? Então, essa questão da ciclagem do carbono é algo que a gente tem que pensar, né? Então, essa importância que se dá hoje da gente realmente manter o carbono fixado. Só um minuto aqui que não quer. Aqui, mas pronto, voltou. Então, olhar o ciclo do carbono só naquele esquema inicial é muita, né, para a gente que está estudando o solo, que está estudando a microbiologia do solo, a gente tem que prestar atenção um pouquinho que toda essa ciclagem da matéria orgânica envolve todo aquele processo que vocês já ouviram falar, né, na formação das substâncias úmicas. Como é que isso se processa? Como é que a gente consegue realmente transformar aquele material orgânico bruto que chega no solo em compostos mais estáveis, em compostos que permaneçam no solo por mais tempo. Então, assim, essa ciclagem, ela tem uma série de processos que a gente aqui nessa disciplina, a gente não vai enfatizar muito essa questão, tá? Porque, como eu disse, a gente vai focar mais nos aspectos da microbiologia. Mas vocês têm que relembrar disso, tá? Não sei se todos já fizeram mais disciplinas de solos, onde a gente pensa nesses vários componentes da matéria orgânica e suas diferentes estabilidades, tá? Então, assim, pensar nesse solo, nessa estabilidade, a gente tem que pensar que o papel, né, dos vegetais, os papéis dos micro-organismos, eles vão estar aí atuando de uma maneira que vão interferir em todo esse processo de intemperismo, de transformação desse solo. Então, a gente vai poder pensar no aspecto biológico, mas a gente também pode pensar um pouco também no quê? Em como a atividade humana está interferindo. Então, ao mesmo tempo que a gente queima o combustível fóssil e libera mais CO2,
Isso também leva ao aumento da temperatura, que como resposta pode aumentar o temperismo, que vai... Ou seja, uma coisa vai interferindo na outra. Ainda tem uma coisa que eu quero destacar. A gente estuda esses ciclos, né, de uma maneira isolada, mas já eu vou demonstrar para vocês que de isolado não tem nada, tá? Então, não pensem que é uma coisinha, é só o carbono que a gente está vendo transformar. Está transformando, no fundo, tudo. Bom, então, eu tenho um processo que eu quero transformar aquele carbono orgânico em processo, um carbono mineral, um carbono que ele esteja ali no solo, disponível novamente. Que micro-organismos que podem fazer isso? Vários. A maioria dos micro-organismos presentes no solo são capazes de decompor um carbono orgânico. Por quê? Porque a maioria dos organismos no solo são heterotróficos. Então, utilizam uma matéria orgânica para a produção de energia. Aquilo tudo que a gente falou na aula passada. Tá? Então, essa decomposição ela é essencial para garantir a ciclagem. Imagina se ninguém fosse decompor. A gente ia ter ali só substância morta na superfície da Terra. E aí, a gente começa a introduzir um assunto que ele é, assim, acredito, do conhecimento de todos, mas eu não sei se vocês têm noção real de qual é o papel do micro-organismo nisso. Por quê? Porque a gente sempre que fala em incorporar uma matéria orgânica no solo, a gente sempre destaca, olha, preste atenção na relação CN. Então, a gente tem que entender, e a gente vai entender nessa aula de hoje, qual é o aspecto dessa relação CN com o aspecto da microbiota do solo. Então, não é simplesmente falar a relação CN é alta ou a relação CN é baixa. A gente precisa trabalhar esse aspecto. Por quê? Porque tanto bactérias quanto fungos, todos eles vão estar atuando nessa decomposição. E decompor significa que eles estão pegando essa matéria orgânica para ter carbono para sua nutrição. Eles estão queimando, liberando CO2. Só que eles também precisam de quê? De outros nutrientes. O nitrogênio é só mais um. Então, dependendo da quantidade que existe de nitrogênio em relação à quantidade de carbono, a gente percebe isso. Pode ter um processo aí de imobilização, vai levar mais tempo para liberar o nitrogênio. Não, então não, a mineralização já vai ser rápida. Muito bem. A gente vai voltar a falar dessa relação CN quando a gente estiver no ciclo do nitrogênio. A gente tem um esquema bem interessante para visualizar essa relação CN de uma maneira clara. Tá? Então, no ciclo do nitrogênio, a gente vai voltar a falar. Muito bem. Então, a gente está falando da decomposição. Estou falando dos micro-organismos utilizando aquela matéria orgânica para sua respiração, como fonte de energia. A maioria vai ser o quê? Vão ser os quimio-organotróficos, que vão fazer uma respiração, que pode ser uma respiração aeróbia, com a presença de oxigênio, pode ser uma respiração anaeróbia, aquilo que a gente falou de utilizar outros compostos, como aceptores de elétrons, ou pode ser um processo de respiração parcial, um processo que a gente chama de fermentação. Em todos os casos, a gente vai ver a liberação de carbono na forma de CO2. Porém, existem grupos específicos de micro-organismos que não liberam o carbono como CO2, liberam o carbono como metano. Esse processo é um processo que ocorre exclusivamente em ambiente o quê? Sem oxigênio. Então, é um processo anaeróbio. E a gente vai descobrir que ele é formado no ambiente anaeróbio, só que como ele é um gás, ele vai subir e vai ser usado por outros micro-organismos.
Nada se perde, tudo se transforma. Então, a gente fala que existe uma ciclagem aqui, né? Nos metanogênicos e metanotróficos. E por que é importante da gente entender isso? Porque a gente vai perceber que, no fundo, quando os metanogênicos e metanotróficos atuam em sequência, no fundo, a gente tem a liberação de quê? De CO2. E o ciclo se completa. Como assim? O que está acontecendo no solo? No solo, a gente tem processos de síntese. Então, a fotossíntese e a quimiossíntese, processos redutíveis, processos de redução, vamos dizer assim. Então, eles pegam o CO2 e transformam isso num carbono orgânico. Destacamos muito a fotossíntese, mas não esqueçam da quimiossíntese. Porém, no solo, a gente também tem processos de oxidação, processos que degradam a matéria orgânica, liberando carbono na forma de CO2. Processos que podem ocorrer em ambiente com oxigênio, processos que podem ocorrer em ambiente sem oxigênio. Então, a matéria orgânica ela pode ser transformada num solo alagado ou num solo aerado. Micro-organismos diferentes, velocidades diferentes que vão ocorrer. Então, de um modo geral, na presença de oxigênio, como é que a gente resume essa ciclagem do carbono? Então, a gente pode dizer que o carbono, na forma de CO2, ele vai ser utilizado nos processos de síntese e se transformar num carbono orgânico. Carbono esse orgânico que vai ser respirado. Então, os organismos vivos vão usar esse carbono orgânico, fazendo ele voltar a CO2. Então, isso seria uma coisa simples de entender no ambiente com oxigênio. Porém, se a gente pensa no solo, e principalmente pensando no contexto da ausência de oxigênio, o processo já ganha um ar a mais. Por que ganha um ar a mais? Porque vai ocorrer a parte de síntese, CO2 vira matéria orgânica, vai ocorrer a parte de respiração. Só é um pouquinho diferente, porque agora vai ser uma respiração anaeróbica ou fermentação. O ar diferente que eu falei, a relação diferente, envolve esses dois tipos de organismos, os metanogênicos e os metanotróficos. Por quê? Porque os metanogênicos, na ausência de oxigênio, pegam essa matéria orgânica e transformam isso não em CO2, em metano, CH4. E isso poderia ser liberado direto para a atmosfera. Porém, existe um grupo de organismos que é capaz de usar esse metano que está sendo liberado, os metanotróficos. Então, eles pegam esse CH4 e usam eles no seu metabolismo, fazendo formar novamente o CO2. Então, quando a gente tem um equilíbrio entre os metanogênicos e os metanotróficos, a gente diminui a liberação direta de metano para a atmosfera. Essa metanogênese, ela tem, assim, uma série de importância, porque a gente tem falado muito, né, do efeito dos gases de efeito estufa, do aquecimento global. Então, a gente tem uma série de preocupação. Só que, em termos microbiológicos, essa metanogênese ela envolve uma cooperação entre diferentes organismos. Então, os micro-organismos eles precisam trabalhar em conjunto. Por quê? Porque para poder usar esse metano e transformar esse CO2, é necessário que um outro organismo forneça hidrogênio para esse processo acontecer. Como assim? A gente tem essa sintropia, que é esse trabalho conjunto desses organismos. Então, a gente percebe que um organismo específico ele vai poder transformar esse metano em CO2, enquanto o outro vai necessitar da disponibilidade de hidrogênio para poder
fornecer isso para poder realizar esse processo, tá? E aonde que isso ocorre? Quais são os ambientes? Basicamente, os ambientes onde o nível de oxigênio é baixo. Ambientes agrícolas, muitas das vezes, serão fontes desse processo. Não só em ambientes, por exemplo, onde a gente tem um arroz inundado, um arroz irrigado por inundação, mas até mesmo em ruminantes. A gente vai ver esse exemplo aqui já já. Então, de um modo geral, a matéria orgânica vai ser utilizada de uma maneira anaeróbia, liberando CO2, liberando hidrogênio. Vem um grupo de organismos e consegue utilizar esse CO2 gerando metano. Esse metano ele já iria direto para a atmosfera, uma parte vai. Porém, se as metanotróficas estiverem presentes, elas utilizam esse metano transformando em CO2. Então, a liberação de carbono na forma de metano, ela é menor. Bom, aí a gente vem para entender realmente por que isso está acontecendo. Porque, no fundo, são micro-organismos querendo fontes de carbono para que eles possam se manter. Então, a matéria orgânica que está ali naquele solo, na ausência de oxigênio, ela é fermentada e, dependendo dos organismos, diferentes compostos serão formados. E a presença desses metanogênicos vai permitir que o composto orgânico que sobrou da fermentação possa ser usado para gerar o metano. Bom, aqui eu só quero trazer um exemplo desse efeito estufa, né, desses gases do efeito estufa. Por quê? Porque isso é algo que já se discute há muito tempo. Não é de hoje que se tem essa preocupação. Então, eu trouxe um exemplo de alguns estudos da Embrapa, lá de 2001, 2003, que já se preocupavam com arroz inundado, né, e esse processo de geração de metano. Estudos que tentavam gerar uma relação entre a agropecuária e os gases do efeito estufa. Então, esse trabalho ele veio avaliando desde 1990 e ele veio percebendo quais aspectos da agropecuária que mais influenciam na liberação de metano. E é interessante perceber, 1990, 2005. Qual é a maior fatia que está interferindo nesse processo? Não é a mudança só de uso da terra, não é só a queimada de resíduos agrícolas. Um dos aspectos que mais está contribuindo para a liberação de metano é a fermentação entérica. O que quer dizer isso? A fermentação que ocorre nos ruminantes. Então, a fermentação lá do rumen é uma das principais causas da liberação desse metano. Ah, mas isso foi em 2005. Sim, os estudos prosseguem. Esse monitoramento continua. O que se percebe? A gente tem aí diferentes usos da terra que estão a cada dia sendo mais modificados, né? Cada vez mais a gente reduz as áreas de florestas e vem aumentando as áreas de terras que estão sendo cultivadas. Muito bem. Só que, se a gente for pensar nessa colocação, em termos de liberação de metano, uma das áreas que mais se preocupa é o quê? São essas áreas úmidas. Porque nessas áreas, onde eu tenho ausência de oxigênio, a liberação vai ser maior. Né? Só que o percentual dela, ela é pequeno, se a gente olhar, né, na parcela aí que a gente tem da superfície terrestre. Mas é nela, embora ela seja pequena,
que a gente tem o maior estoque de carbono, que a gente quer manter aqui. Então, se a gente deixar esse processo transformar, a gente pode ter uma liberação intensa. E aí a gente volta de novo para a agropecuária. E um estudo mais recente, 2017, o que a gente percebe? A gente percebe que a gente continua tendo um aumento do desmatamento, que está influenciando na emissão bruta de metano e de gases de uma maneira geral, mas a gente também tem o efeito de quem? De novo, quem é que se destaca? A fermentação nos ruminantes. Então, isso é algo que não está diretamente, né, relacionado ao solo, vocês podem pensar, só que é algo que, assim, a cada dia, o nosso estudo ele tem que estar integrado. Eu não posso só pensar como microbiologista do solo, não, só quero estudar ali na placa de Petri. Não, eu quero entender o que está acontecendo em todo o ecossistema. Então, essa questão, se a gente pensar nas pastagens, na dinâmica da pastagem, como a gente pode melhorar essa pastagem, em como esses micro-organismos podem atuar, é essencial. Esse trabalho aqui de 2016 é um trabalho realizado aqui na região de Mato Grosso. É um trabalho do pessoal, tanto aqui da UFMT, a gente tem o Dalto, a gente tem o pessoal da Embrapa, o Bruno, a gente tem outros pesquisadores daqui, da nossa região. E o que eles destacaram nesse trabalho? Primeiro, eles deram uma abordagem demonstrando de por que o ruminante ele é uma fonte realmente desses gases do efeito estufa, principalmente do metano. Então, no rumen, você não tem uma monocultura, você não tem um tipo só de micro-organismos. Se você tivesse, a decomposição dessa matéria orgânica em anaerobiose ia gerar aquilo que a gente conhece. Olha, fermentou. Ah, tá, ia gerar etanol. Porém, ali a gente tem mais organismos, mais micro-organismos. E nesse trabalho em conjunto, a gente percebe o quê? Que a matéria orgânica vem sendo decomposta e uma parte dela vem liberando metano. Nesse trabalho, eles tentaram observar diferentes aspectos. O que podemos fazer? E o que se descobriu? Se descobriu assim, que se sabe muita coisa, mas pouco se pode fazer para resolver. Eles vieram abordando diferentes estratégias de como melhorar a alimentação, de como melhorar o manuseio, né, o manejo desse gado, e os resultados eles são inconsistentes. Então, o que se sabe até hoje é que isso ainda é um problema sério. Bom, então, pensar nesse ciclo do carbono, a gente tem que ter a visão dele como uma fonte de matéria orgânica, como uma fonte de energia para os micro-organismos. Então, aquele carbono que está presente na matéria orgânica, ele está sendo respirado, ele está sendo usado para extrair a energia. E a partir de agora, a gente vai estar, usou o carbono, mas os outros nutrientes, como eles serão utilizados? Como eles serão transformados por esses micro-organismos? Então, a gente pode começar a falar de quem? Do nitrogênio, tão importante para nossas culturas, tão complicado de manejar nos nossos solos. Então, nitrogênio, a gente pode voltar lá, né, na Revolução Industrial, na produção dos fertilizantes nitrogenados, que tanto permitiram um input, um aumento da nossa produtividade agrícola. Tá, mas por que o nitrogênio é tão importante para os micro-organismos? Ele é importante para os micro-organismos e para todos os seres vivos, porque ele é constituinte de quê?
Ele é constituinte dos aminoácidos, logo constituintes de proteínas, ácidos nucleicos, vitamina, enzima, hormônio, ou seja, nós precisamos, micro-organismos precisam. E aí vem a grande contradição desse nitrogênio. Não falta nitrogênio no nosso planeta. A nossa atmosfera é quase abundante, tem assim, uma quantidade gigante de nitrogênio. Só que qual é o problema? Esse nitrogênio está na forma de N2. Esse N2 ele tem uma tripla ligação. Então, essa ligação ela é difícil de ser quebrada. Apenas um grupo muito restrito de micro-organismos consegue quebrar. Então, isso que gera a contradição, porque tem nitrogênio sobrando, só que ele não está disponível para ser utilizado. Então, trazer esse nitrogênio para o solo, para que ele possa ser ciclado, é essencial. E a gente vai ver que essa ciclagem no solo ela é um pouquinho complexa, tem uma série de mecanismos que a gente vai ver desse nitrogênio. Como é que o nitrogênio vem para o solo? Da mesma maneira que a maior parte dos nutrientes, né? Então, a gente vai ver o aspecto da matéria orgânica que está sendo depositada, então, conforme vai sendo decomposto, vai liberando nitrogênio. Fertilizantes, a gente pode usar fertilizantes, né, para a maior parte dos nutrientes, mas a grande sacada dele vai ser a fixação biológica de nitrogênio, que a gente vai abordar mais para frente. Nitrogênio é um ciclo, então, que esse aspecto gasoso, ele é forte, tá? Ele tem alguns aspectos que lembram o ciclo do carbono. Por quê? Tem alguns aspectos. Ambos têm esse componente gasoso forte, mas se a gente perceber, tem uma inversão, porque a atmosfera é rica em nitrogênio, mas a grande quantidade de carbono não está na atmosfera, a maior parte está no solo, tá? E o que eu falei, que apesar de ser abundante, não está disponível. Vocês escutam falar muito da fixação biológica de nitrogênio. O que é fixar? Fixar é esse termo que a gente usa, vou fixar o carbono, vou fixar o nitrogênio. Fixar é tirar o gás e colocar ele numa forma ali que ele esteja mais disponível, uma forma que ele esteja de algum composto que possa ser utilizado. A fixação biológica é realizada por esses micro-organismos que têm essa capacidade. Mas existe uma fixação da indústria, a indústria de fertilizantes nitrogenados, processo esse que a gente poderia ficar aqui falando, explicando todo o processo, custo e risco, né? Mas que é essencial para a nossa agricultura. E também que a fixação que ocorre por aspectos físicos. Esse aqui a gente quase não escuta falar. Por que não? Porque a contribuição, se a gente for pensar em termos de agricultura, é mínima. Então, não é suficiente para a gente pensar em grandes aportes que vêm por esse processo. Mas o que é? Relâmpagos, vulcões, tudo isso libera uma quantidade de energia grande que consegue quebrar a ligação e liberar o nitrogênio na forma de amônio para poder ser utilizado. Bom, então uma ciclagem básica desse nitrogênio, né? Um ciclo fácil da gente perceber. Nitrogênio está na atmosfera e ele vai ser fixado, ele vai deixar de ficar indisponível para passar para uma forma disponível. Pode ser esse processo físico, como eu falei, os raios, os vulcões, pode ser um processo industrial. Ou grupos específicos podem fazer essa fixação biológica. A fixação biológica, ela tem vários aspectos, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Então, não vou me alongar aqui, tá? Mas o que importa? O que importa é que essa fixação, ela traz o nitrogênio para o solo.
Então, eu passo a ter um amônio no solo disponível, tanto para as plantas quanto para os micro-organismos. E esse amônio que está no solo, ele pode começar a sofrer diferentes processos. Então, a gente vai ver já já que ele pode ser assimilado pelas plantas, o amônio ele pode ser nitrificado, ele vai virar nitrato, ele pode ser desnitrificado, então já o nitrato pode ser perdido novamente da atmosfera, e o nitrogênio que está orgânico, ele pode ser decomposto e se transformar novamente no nitrogênio inorgânico através do processo de mineralização, do processo de amonificação. Vamos olhar isso melhor, né? Olhando realmente essas transformações no solo. Então, basicamente, a gente parte desse nitrogênio que está na atmosfera. Ele precisa ser fixado. A gente destacou o biológico, mas ele pode ser fixado pelos outros processos. Esse nitrogênio vira o que, então? Ele vai ser disponibilizado como amônio. Esse amônio, no solo, ele pode ser imobilizado, absorvido, utilizado pelos organismos vivos, virando nitrogênio orgânico. Uma vez que eu tenho esse nitrogênio orgânico, quando esse micro-organismo, quando esse organismo vivo morrer, ele vai ser mineralizado. Processo que envolve a amonificação e, posteriormente, a nitrificação, que vai pegar esse amônio e transformar ele em nitrato. Em condições específicas, o nitrato ele pode sofrer um processo de desnitrificação, que pode fazer ele voltar a nitrito, ou pior ainda, pode fazer ele voltar a N2. E lembrando que essa imobilização, que a gente vai destrinchar já já, ela ocorre em todas essas fases. Por quê? Por que ela ocorre em todas essas fases? Porque em todas essas fases, os micro-organismos vão estar utilizando esse nitrogênio para formar o seu próprio corpo, para formar as suas células. Então, vamos falar da primeira etapa, a amonificação. Então, o que envolve essa amonificação? É pegar um nitrogênio orgânico e transformar ele num nitrogênio inorgânico. É uma etapa que, assim, ela é realizada por diversos micro-organismos, mas ela acaba sendo a mais limitante. Por quê? Porque eu preciso transformar esse orgânico em inorgânico para que o processo de ciclagem possa ocorrer de modo mais rápido. Então, a gente vai ver que, embora muitos micro-organismos possam fazer, às vezes essa amonificação ocorre de uma maneira lenta e limita a mineralização. Ao mesmo tempo que está amonificando, vai imobilizar, e ele pode sofrer mais o quê? Pode ser disponibilizado para os vegetais, pode ser absorvido nos minerais, fixado nas lâminas, ou o processo que a gente vai falar mais, ele pode ser transformado em nitrato. Então, nitrogênio orgânico, a maior parte dos micro-organismos conseguem mineralizar, conseguem fazer esse processo de amonificação. Por quê? Porque a maioria dos micro-organismos são quimio-organotróficos. Então, usam uma matéria orgânica para formação de energia. Processo que pode ocorrer na presença de oxigênio ou na ausência. Não tem um grupo específico, a maioria vai fazer isso. Diferente do processo de nitrificação. O que é esse processo de nitrificação? É quando você já pega esse amônio e transforma ele num nitrato. É um processo que depende de um grupo específico de micro-organismos. São micro-organismos quimiolitotróficos. O que quer dizer isso? Lembra da aula passada? Eles utilizam um elemento inorgânico para a produção de energia.
Ah, mas esses quimio-organotróficos que estão aqui, existem micro-organismos bem específicos, em baixa quantidade, que, sendo quimio-organotróficos, fazem essa nitrificação. Porém, a maior importância no solo são dos quimiolitotróficos. E por que fala, né, que a grande perda de nitrogênio? A gente vai ver assim, essa mobilidade, quando o amônio vira nitrato, ele fica mais móvel no solo, e ainda tem o risco que a gente vai falar depois, dele ser desnitrificado, dele ser liberado. Tá, então vamos falar dessa nitrificação que ocorre com os quimiolitotróficos. É um grupo específico de micro-organismos, as nitrobacteriáceas. E elas se dividem para dois processos. A primeira etapa, que pega o amônio e transforma em nitrito, e a segunda etapa, que pega o nitrito e transforma em nitrato. Nitrosomonas, nitrobacter. Elas trabalham em sequência. Quando está tudo equilibradinho, elas trabalham em sequência. Bom, então o que acontece aqui? Elas são quimiolitotróficos. Então, elas usam o amônio no processo de respiração celular. É um processo estritamente aeróbio. Não tem como formar esse nitrito, não tem como formar esse nitrato num solo inundado, num solo sem oxigênio. A produção de energia, como a gente pode perceber, ela é baixa, né? A gente já falou um pouquinho disso lá na outra aula, mas é uma forma desses micro-organismos se manterem vivos sem precisar de uma matéria orgânica como fonte de energia. Então, o amônio vira nitrito pela ação das nitrosomonas. Na sequência, as nitrobacters pegam esse nitrito e transformam em nitrato. Sendo aeróbio, a aeração e a umidade do solo é essencial. Então, tem que ter água, mas tem que ter um nível de água que garanta a aeração. Temperatura, são a maioria mesófilos, então querem aquela temperatura ali próxima a 30 graus. Temperaturas extremas, eles não conseguem, né? É um pH levemente elevado. E aqui a gente tem que prestar atenção numa coisa. Eu disse que as nitrosomonas e a nitrobacter trabalham em sequência, quando está tudo em equilíbrio. Por quê? Porque podem ocorrer situações que um grupo é prejudicado e o outro não. E uma situação que ela é bem preocupante é quando você tem uma adubação forte de amônio e o solo já está alcalino. Por quê? Porque se você fez uma adubação amoniacal, você aumentou a quantidade de amônio. Nitrosomonas adora, está dando o amônio que ela precisa. Perfeito. O problema está na nitrobacter. Por quê? Porque a nitrobacter já não vai tolerar essa quantidade grande de amônio num pH mais elevado. Então, nessa situação, nitrobacter não consegue mais fazer a sua etapa. Ela vai ser eliminada, ela vai morrer, vai ter seu crescimento limitado. E aí, qual é o problema? Nitrosomonas trabalhou, gerou nitrito. Nitrito é tóxico. Então, a gente passa a ter um solo com níveis tóxicos de nitrito. Então, são condições que o nosso manejo a gente tem que prestar atenção para evitar problemas que possam acontecer. E esse nitrito, né, ele vai estar ali disponível para ser usado pela planta, disponível para ser usado por outros micro-organismos, pode ser retirado do perfil do solo através de lixiviação, ou pior ainda, pode ser perdido por desnitrificação. Eu vou pular uns slides e eu já volto aqui. Vou falar da desnitrificação primeiro. Por quê? Porque essa desnitrificação, ela vai justamente envolver o uso desse nitrato quando falta o oxigênio. Então, imagine um solo
que está alagado, onde o nível de oxigênio é baixo. Micro-organismo precisa se manter. Então, alguns micro-organismos utilizam o nitrato ou o nitrito como aceptor final de elétrons em lugar do oxigênio. Qual é o aceptor que ele vai usar? Qual é o nível de transformação? Depende do micro-organismo. Na aula de semana passada, a gente viu esse exemplo, aonde a gente tinha ali enzimas específicas, até usei o exemplo da nitrato redutase, então era um processo ali que o micro-organismo, ele vem, ele transforma esse nitrogênio. Por quê? Porque ele tem uma enzima ali que está conseguindo captar os elétrons. Então, os elétrons vão ser destinados não para o oxigênio, e sim para o nitrato. Muito bem, qual é o problema? O problema é que a gente está fazendo o processo inverso. A gente queria tirar o nitrogênio do solo, e esse processo, ele está... A gente queria tirar o nitrogênio da atmosfera. A gente fez o processo de fixação para tirar o nitrogênio da atmosfera. E esse processo está tirando o nitrogênio do solo e devolvendo para a atmosfera. Tá? Então, quais são os micro-organismos que podem fazer essa desnitrificação? São vários. Por que são vários? Porque a maioria que faz isso são quimio-organotróficos que facultativamente, ou seja, não é sempre que eles fazem isso. Quando falta o oxigênio, eles podem fazer esse processo. Um exemplo. Olha aqui o nosso famoso rizóbio. Eu ia colocar aqui, acabei que não coloquei, mas o azospirilo. Então, são dois micro-organismos que são muito falados, né, como fixadores de nitrogênio. Opa, eles trazem nitrogênio da atmosfera para o solo. Só que, gente, ele não faz isso porque ele é bonzinho. Ele faz isso porque ele necessita. Está faltando nitrogênio, ele vai lá e pega da atmosfera. Só que agora, numa condição que tem nitrogênio no solo e o que não tem é oxigênio, ele não está preocupado com a planta, ele está preocupado com ele. Então, ele é capaz de fazer o processo inverso. Então, ele pega aquele nitrato que está no solo e, para ele se manter, ele vai respirar esse nitrato. Logo, ele pode causar a eliminação desse nitrogênio. E se eliminar como N2, é até um pouco melhor do que se a gente pensar nos efeitos para a atmosfera. Por quê? Porque o N2 ele não é um gás de efeito estufa. Já o N2, o óxido nitroso, ele já é um gás de efeito estufa. Então, isso já é um problema mais preocupante. Fixação, eu não vou falar agora não, tá? Então, assim, fixação biológica, a gente tem aí uma aula só sobre isso, que a gente vai destrinchar alguns aspectos de quando que é uma fixação simbiótica, quando que é uma fixação associativa, quando é um de vida livre, quando que é um anaeróbio. Então, a gente vai ter só uma aula só sobre isso. Então, eu vou voltar lá na imobilização. Imobilizar significa que aquele nitrogênio que antes estava disponível no solo, ele não está mais. A gente vê um decréscimo na quantidade de nitrogênio disponível no solo. Mas o nitrogênio ele foi perdido? Ele sumiu? Não. O nitrogênio ele está sendo utilizado. Então, os micro-organismos que estão presentes naquele solo, eles usam o nitrogênio para compor as suas células, para compor as suas moléculas orgânicas. Então, a maior parte da imobilização que a gente observa nos solos tem essa origem aqui, do aspecto biológico. Pode ter um aspecto não biológico? Pode, mas assim, a proporção entre essa fixação nos minerais e essa fixação, imobilização que ocorre nos micro-organismos, os micro-organismos fazem muito mais forte. Dá para a gente quantificar o quanto que está sendo imobilizado? É difícil.
Por que é difícil? Principalmente por causa da velocidade de transformação que os micro-organismos têm. Um ciclo de vida de um micro-organismo é muito rápido. Então, é um pouco complicado de você perceber o quanto tempo que ele levou nessa imobilização. Tem algumas técnicas que usam um nitrogênio marcado para fazer isso, mas é um pouquinho difícil, tá? E quais fatores que mais afetam essa imobilização? A temperatura. O micro-organismo precisa da sua temperatura ideal. A maioria é mesófilo, então tem aquela temperatura próxima a 30 graus. Temperaturas extremas vão dificultar o desenvolvimento do micro-organismo. E o que, principalmente, que a gente tanto destaca? A tal da relação CN. Bom, então tenham claro isso. A relação CN, eu posso falar de relação CN, mas eu posso falar de relação CT, carbono, fósforo. Eu posso falar de relação CS, carbono, enxofre. Só que aqui a gente mais fala de carbono, nitrogênio. E por que surgiu esse número mágico de relação CN ideal entre 20 e 30? Por quê? Porque essa relação, ela tem uma relação com a quantidade de nitrogênio nos tecidos microbianos. Então, não é uma coisa assim arbitrária, com 20 e 30. Não. É porque quando está entre 20 e 30, a quantidade de nitrogênio que está ali é suficiente para o micro-organismo usar sem ele ter que pegar o que está no solo. É uma quantidade ideal. Então, 20 e 30 é ideal. Relação CN maior, então uma relação CN acima de 30. Vai imobilizar. Por quê? Façam sempre uma relação colinha básica. Se a relação CN ela é maior do que 30, sinal de quê? Que essa quantidade aqui, ó, o divisor, ele está sendo o quê? Ele está sendo baixo. Tem pouco nitrogênio. Por isso essa minha divisão aqui, ela dá um número alto. O número que está dividindo é pequeno. Então tem pouco nitrogênio para os meus micro-organismos. Então eles vão ser obrigados a pegar o nitrogênio que está no solo. Tem carbono, eles vão usar o carbono que está ali na matéria orgânica. Mas essa matéria orgânica traz pouco nitrogênio. Então, para eles poderem usar o carbono, eles têm que pegar o nitrogênio que está no solo. E o contrário. Se a relação CN é baixa, é sinal de que o meu divisor aqui, ó, é um número alto. Logo, essa divisão vai dar um número baixo. Isso é sinal de quê? Que vai ter nitrogênio sobrando. Sobrando para que os micro-organismos usem e ainda disponibilizem para a planta. Então, não é um número mágico. Existe uma relação CN, existe uma relação CP, existe uma relação carbono-enxofre, carbono-fósforo. Esses números mágicos, eles estão relacionados com a quantidade desses nutrientes nas biomoléculas desses micro-organismos. Muito bem. E aí a gente vê que, dependendo dessa relação, a gente pode ter imobilização ou mineralização. Tá. A célula microbiana, ela está respirando. Para ela respirar, ela precisa de um composto orgânico. Então, se esse composto orgânico é pobre, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer que o composto orgânico ele é pobre? Ele tem baixa disponibilidade dos outros nutrientes. Tem bastante carbono, mas tem pouco nitrogênio, tem pouco fósforo, tem pouco enxofre. Então, esse micro-organismo pega o carbono, libera como CO2. Só que para fazer isso, para ele ter as enzimas, para ele ter tudo que ele precisa, ele vai usar o nitrogênio que está onde? Que está no solo. Então, por isso a gente diz que está tendo uma imobilização e a disponibilidade diminui. Ao contrário, se o substrato é rico, a quantidade dos demais nutrientes é elevada. Então, o micro-organismo respira,
pega esses nutrientes e usa para compor a célula e ainda libera na solução do solo. Logo, a mineralização vai ser líquida, a disponibilidade vai ser maior. Um gráfico como esse, ele era muito utilizado quando a gente tentava visualizar o aspecto da incorporação dessa matéria orgânica em relação à relação CN, a razão CN. Bom, como é que eu vejo esse gráfico? Eu olho para ele e fico perdida, ainda mais que eu botei um mando de seta, agora que ele ficou mais confuso ainda. Mas vamos olhar ele com calma. No tempo zero, eu estou fazendo a adição de uma matéria orgânica que tem uma elevada relação CN. Então, o que acontece nesse solo? Os micro-organismos começam a usar essa matéria orgânica. Eles começam a usar esse carbono que está ali. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que eles estão usando? Porque eu vou perceber que a respiração do solo ela vai aumentar. Então, eles vão usar a matéria orgânica e vão liberar o carbono na forma de CO2. Só que a gente disse que para ele se manter, ele não precisa só de carbono, ele precisa de nitrogênio. A quantidade de nitrogênio era baixa. Então, o que o micro-organismo faz? Começa a pegar o nitrogênio que está no solo. Então, a gente vai ver que a partir do ponto zero, o nível de nitrogênio do solo diminui. Diminui por quê? Porque o micro-organismo está usando. Então, vai diminuindo. Então, a gente diz que está ocorrendo o quê? Que está ocorrendo uma imobilização. O micro-organismo imobilizou o nitrogênio nas suas células. Muito bem. O tempo vai passando. E o tempo vai passando, a gente vai vendo aqui, ó, essa respiração, ela chega num ponto que depois ela começa a diminuir. Por que a respiração começa a diminuir? Porque conforme os micro-organismos utilizaram essa matéria orgânica, o nível de carbono também vai o quê? Também vai diminuindo. Então, percebam que a relação CN do composto, ele também diminui. Chega num ponto que o quê? Que a disponibilidade de carbono é que passa a ser limitante. Logo, os micro-organismos começam o quê? Começam a morrer. Então, a gente percebe uma redução na respiração que está ocorrendo naquele solo. E esse processo ele vai acontecendo até que chega num ponto aonde eu começo a perceber o quê? Que a morte desses micro-organismos está liberando nitrogênio novamente. E esse nível de nitrogênio começa a aumentar. E o detalhe é que o nível de nitrogênio que eu vou ter no solo vai ser maior do que o nível inicial. Por isso eu digo que a partir desse ponto, eu estou tendo uma mineralização líquida, porque a partir desse ponto, a disponibilidade de nitrogênio ela aumentou. Tranquilo? Eu acho que isso é uma coisa assim, que eu tenho certeza que vocês já viram em outras disciplinas, mas é importante a gente trazer isso. Porque a gente fala muito de imobilização. E a gente vai falar nos outros nutrientes, a gente não vai falar só para o nitrogênio. Então, essa ideia que a gente está trazendo aqui é uma ideia que a gente pode trazer para qualquer nutriente. Eu posso ter imobilização de fósforo, eu posso ter imobilização de enxofre. O raciocínio vai ser o mesmo. Se tiver pouco, o micro-organismo vai pegar do solo. E nesse tempo, a gente vai ver que vai faltar para os vegetais. Por isso, a gente normalmente faz essa incorporação antes, para dar tempo de todo esse processo ocorrer, e quando o vegetal entrar, a gente já ter uma mineralização líquida ocorrendo. Então, fechando, né, esse ciclo de transformação do nitrogênio, a gente percebe que a gente tem toda uma ciclagem que vai ocorrer na presença de oxigênio e toda uma ciclagem que pode ocorrer na ausência de oxigênio. Muitas coisas similares.
Por exemplo, a gente tem aí um nitrogênio orgânico, que ele pode ser mineralizado, um nitrogênio orgânico, que ele pode ser mineralizado, e pode ser novamente assimilado, voltar a ficar orgânico. Ok? Então, isso tanto faz se tem oxigênio ou não. Porém, a gente tem alguns processos que são caracteristicamente aeróbios ou anaeróbios. Por exemplo, a gente vai ter o processo de o quê? De nitrificação. Um processo que vai pegar esse amônio e vai transformar em nitrato. Processo estritamente o quê? Aeróbio. O processo de desnitrificação já vai ser um processo estritamente anaeróbio. Só vai ocorrer na ausência de oxigênio, porque esse nitrato vai ser usado alternativamente ao oxigênio. Mas e a fixação? A fixação, a grande contribuição, é um processo aeróbio. Porém, existem alguns micro-organismos que conseguem, sim, fazer fixação de nitrogênio de forma anaeróbia. Mas a contribuição é mínima se a gente comparar com a fixação que ocorre em aerobiose. Muito bem, então entendi essa ciclagem do nitrogênio nos solos. Mas e eu? Eu, enquanto agrônomo, eu, enquanto produtor, eu, enquanto ser humano, que estou utilizando aí do solo, né? Como que essa interferência antrópica ela atua? Tem muita coisa aí que a gente já escutou falar, que a gente conhece, essa famosa palavra, né? Eutrofização. Então, o que é eutrofização? Por que prejudica por quê? Porque a gente observa que determinados ambientes, principalmente aquosos, eles têm um aumento no teor de quê? No teor de matéria orgânica. Então, a gente vê disponibilidade aumentadas de nutrientes. Pode ser porque eu tive uma maior aplicação de adubos que foram lixiviados e foram para aquele ambiente. Pode ser porque eu tive deposição de dejetos naquele ambiente. Uma série de causas para isso. E a eutrofização, ela traz aí, porque tem muito nutriente, então a comunidade microbiana começa a se multiplicar fortemente, isso diminui a disponibilidade de oxigênio, então isso já muda a comunidade microbiana. Porque de início era um aspecto aeróbio, mas como diminui a aeração, eu vou ter a morte de alguns organismos e vou começar a ter organismos anaeróbios predominando. Bom, e aí tem vários exemplos, infelizmente, várias coisas, né, que já aconteceram. Mas ano passado, em 2020, me chamou muita atenção uma coisa que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Né? Eu sou carioca, quem não sabe, e minha mãe lá relatou muito desse problema que estava acontecendo. A capital, o Rio de Janeiro capital, né, a cidade do Rio de Janeiro, teve um problema sério no abastecimento de água. Por quê? Porque a água começou a apresentar um gosto de terra, um cheiro de terra, e as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. E elas ficavam, não, a água está né, contaminada e não posso consumir. E fizeram várias análises, e aí surgiu a hipótese de que a contaminação fosse essa geosmina. O que é a geosmina? O que é esse composto? A geosmina é um composto sintetizado por diferentes micro-organismos. A gente conhece a geosmina pelo cheiro de terra molhada. Né? Normalmente começa a chover, a gente sente aquele cheiro. Quantas vezes você está dentro de casa, você nem está ouvindo a chuva, mas você sente um cheiro, que você já, opa, está chovendo. Né? Então, diferentes micro-organismos conseguem produzir. Só que, normalmente, essa produção é uma produção em baixa escala. Só que, em condições, a gente tem um aumento, aonde ocorre um aumento da matéria orgânica,
essa população de micro-organismos aumenta e a produção dessa geosmina fica grande. Tá, mas o que isso tem a ver com a água do Rio de Janeiro? Uma coisa muito triste, sabe, pessoal? Que a gente tem que, assim, levar essa discussão cada vez mais, né? Porque as nossas cidades estão tendo o quê? A contaminação dos mananciais. O Rio de Janeiro tem diferentes rios que são usados para captação de água, para abastecimento. Só que o que acontece nesses mananciais? Despejo de esgoto. Então, acho que a maior parte das águas que estão sendo utilizadas, né, para consumo humano, fica, quando você olha os rios, eu já passei por vários deles, né, quem já visitou o Rio de Janeiro, quando você desce ali não no Santos Dumont, no Galeão, que você vê ao redor ali, você vê aquele cheiro, você vê aquela situação. E você já percebe que aquilo ali é uma água que depois vai ser purificada e usada para consumo humano. E aí, assim, tem várias discussões do que poderia ser feito, mas isso não vem, né, ao aspecto, não é o objetivo da nossa aula. Mas eu queria destacar isso como algo que a gente percebe, é uma coisa dos dias de hoje, né, e que esses micro-organismos no solo entraram em evidência, porque eles estavam ali numa condição que normalmente eles não causariam nenhum dano, mas eles acabaram se proliferando em quantidades elevadas, tá? Diz que essa molécula ela não causa toxicidade, né? Na verdade, o que estava acontecendo lá no Rio, depois se viu que tinha outras coisas, tá? Não era só essa geosmina, eu não vou entrar nesses aspectos. Bom, hoje a gente viu a primeira parte dessas transformações desses nutrientes. Então, a gente falou de carbono e nitrogênio. Semana que vem a gente vai falar de fósforo e enxofre, tá? Mas antes da gente terminar a aula, eu quero falar de uma coisa muito importante, nosso trabalhinho. Todos já têm grupo. A gente lá no WhatsApp, né, fez uma listagem. Quem ainda não fez, peço por favor que façam para eu já poder levar esses grupos para a gente começar o trabalho. Bom, como é que vai ser o trabalho? Eu estou querendo trazer algumas coisas para a gente, assim, não simplesmente só ficar de uma forma, né, tão passiva, eu aqui falando e vocês assistindo. Não, por enquanto ninguém vai ter que gravar, não. A aula de gravar é no final da disciplina, no seminário, né? No final vocês vão ter que gravar sim, agora ainda não. Agora, vocês vão ter que assistir um vídeo que, assim, é algo... Ah, vocês não estão vendo. Opa, peraí. Esqueci que eu parei de apresentar. Bom, agora vocês devem estar assistindo. É um vídeo que, assim, ele me chamou muita atenção, porque nesse vídeo ele foi uma roda de conversa, e ele realmente foi isso. Foi um vídeo que ele foi apresentado, não tem a data aqui, né, o pessoal do YouTube tirou, mas dá para a gente ver aqui, ó, os comentários, ó, 7 meses. Ele foi apresentado em torno de outubro, não, foi dezembro, foi no Dia Mundial do Solo, tá? Foi dia 5 de dezembro, no Dia Mundial do Solo. E por que me chamou a conversa? Essa conversa aqui me chamou a atenção e eu fico muito triste que seja um vídeo que eu não sei por que não está sendo divulgado. Por quê? Porque aqui a gente tem os grandes nomes da microbiologia do solo. A gente tem a Mariângela Hungria, a gente tem a Fátima Moreira, que são as duas que estão aqui. A Fátima Moreira é a autora daquele livro anterior de microbiologia do solo, que é o que a gente fala que é o principal. É ela. A Mariângela Hungria está em evidência aqui, né, com essa parte de inoculação, essa parte do azospirillum, da própria soja, a co-inoculação. E a gente tem, por exemplo, o Gerry, ele é um pesquisador da Embrapa, que ele está com uma grande atuação nessa parte dos bioinsumos, nessa parte dos micro-organismos, do depósito de micro-organismos. Então, ele é pesquisador da Embrapa, então a Embrapa que tem a coleção dos micro-organismos, né? Fora isso, a gente tem aqui uma série de outros pesquisadores
que, assim, tem um know-how imenso na parte de quê? Não só na parte de microbiologia, mas na parte de solos. E eles fizeram uma conversa longa, são 2 horas de conversa, e eu quero que vocês, assim, assistam esse vídeo. O vídeo e o debate, né? Porque foi feito o quê? Como toda live, né, do YouTube, após a apresentação, teve abertura para que as pessoas fizessem as suas perguntas, e vocês vão ver que metade do vídeo é pergunta e resposta. E é justamente nessa pergunta e resposta que, assim, que a conversa tomou outras proporções. Eu até achei que durante a apresentação deles, foi bom. Mas quando eles começaram a discutir, é que isso engrandeceu. Tá. Mas o que vocês irão fazer? Vocês irão assistir esse vídeo e vocês irão fazer aí tipo uma resenha, um resumo do que aconteceu nessas 2 horas de conversa. Professora, quantas páginas eu posso fazer? Posso fazer 10 páginas? Não. Posso fazer meia página? Não. Eu vou colocar um arquivo explicando direitinho. Mas eu vou querer 2 páginas, digitadas, tamanho Arial 12. Para quê? Para a gente padronizar. Por quê? Porque senão tem aluno assim, né, que faz a letra 16. Aí tem outro que já faz a letra 8. Não, eu quero que a gente tenha uma capacidade de síntese. Eu quero que vocês assistam esse vídeo e eu quero que vocês percebam os aspectos que mais chamaram a atenção de vocês em relação à microbiologia do solo, em relação ao aprendizado de vocês enquanto agrônomos. Esse vídeo ele foi gravado lá na Rural do Rio, tá? Todos eles são ex-alunos da agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, assim, eles têm uma visão que é diferente da nossa visão do Mato Grosso. E aí? O que será que vocês percebem? Será que vocês concordam? Será que vocês discordam? Então, cada grupo vai trazer um pouco dessa particularidade de vocês. Tá? Então, assim, fiquem à vontade para não ter, o meu tá fulano abordou. Não, eu quero a realidade do grupo de vocês. Então, assistir aquele vídeo e perceber que aspectos mais chamam a atenção de vocês. Essa vai ser a primeira parte do trabalho, eu tenho certeza que vai dar tudo certo nessa primeira parte, porque ela é simples, é assistir o vídeo e o grupo, são 3 pessoas, fazerem esse resumo de 2 páginas. Ok. Só que eu estou tentando organizar o AVA, porque o AVA eu descobri ali uma função que eu confesso que eu nunca usei, mas que eu achei interessante. Que ele permite que os grupos avaliem o trabalho do outro. E dá para fazer isso de forma anônima. Isso é que é legal, né? Para não ficar aquela coisa chata. Ai, fulano me deu uma nota tão baixa. Ai, Beltrano. Ah, não, fulano é meu amigo. Não. Então, a gente vai fazer isso, se der certo, de uma forma anônima. Então, a gente vai ter 2 notas. Sim, vai ter nota. A gente vai ter 2 notas nesse trabalhinho. Uma nota do que você escreveu e uma nota de como você avaliou o trabalho do colega. E nisso vai te dar a oportunidade de quê? De ver a visão de outro grupo. Será que todo mundo vai ter a mesma visão, vai resumir a mesma coisa em 2 horas, em 2 páginas? Não vai. Vocês vão ver que tem gente que vai querer, né? Não, eu senti que ela falou lá mais do bioinsumos, não, falou mais da fixação, não, falou mais de recuperação. Cada um vai puxar mais para o seu lado. Sim e não, pessoal. Eu quero que vocês tentem participar de todo o vídeo. Não é para pegar a meia hora inicial do vídeo e resumir. O vídeo tem 2 horas. Então, trabalhem esse vídeo de modo que vocês peguem os principais aspectos que vocês sentirem. Quanto vai valer? Não sei. Sei que vai valer uma parte da nota da primeira unidade. Então, tipo, quando chegar lá na prova da primeira unidade, vai ter lá, questão 1. Vamos supor, estou supondo, valor 1 ponto, relativo à nota do trabalhinho que foi feito, da resenha do vídeo e tal. Tá? Então, isso vai estar lá para gente. Então, quem já fez, já entregou, já vai ter essa nota naquela questão número 1.
Tá? Então, é uma forma da gente começar a se movimentar um pouco. Vocês estão muito passivos aí, ó. Falei quase 1h30, ninguém me perguntou nada, ninguém falou nada. Então, eu quero um pouco essa participação de vocês. Qual o prazo para entrega? Deve ter aí uns 15, 20 dias. Ainda vou colocar lá, junto com as orientações que eu vou colocar no AVA, eu coloco o prazo para entrega. Não vou colocar o prazo da unidade, porque senão vocês vão se embolar para estudar para a prova. Mas vai ter pelo menos 15 dias para que vocês possam fazer isso, tá? Mas já comecem hoje, é um vídeo grande, né? Então tem um tempinho, começa a assistir, já começa a fazer algumas anotações. Beleza? Então, eu vou, até amanhã, pretendo, então, colocar já esse trabalho lá no AVA. Até amanhã, eu acho que essa aula também já vai estar disponível. Esse sistema aí do Google Meet está funcionando maravilhosamente bem. Ele já está gravando e já me manda o link e eu já disponibilizo para vocês. Como vocês falaram que conseguiram assistir, então a gente vai seguir nesse processo. Tá? Então, a gente vai continuar tendo as aulas assim. Quem puder assistir, é bom, porque já assiste aqui, não fica dependendo. Se quiser tirar dúvida, se quiser interromper a aula, pode. Se não, pode assistir a gravação posteriormente. Beleza, pessoal? Então, até semana que vem. Tá? Qualquer dúvida, dúvidas podem também tirar lá no WhatsApp, tá? Não me mandem mensagem no WhatsApp particular, tirem no grupo, porque a dúvida de um, às vezes é dúvida de outro. Beijos, até semana que vem. Oi, Ellen. Não, ali o que está sendo falado? É que justamente quando você aumenta a quantidade de amônio que você tem, e o pH está levemente alcalino, é o contrário, um pH mais alto. Então, são duas coisas que podem interferir nela. A nitrosomonas, que é que usa o amônio, para ela está ok. Então, ela consegue trabalhar ali, colocou amônio demais, o pH ela não liga. A nitrobacter, ela já é mais sensível ao excesso de amônio e ao excesso e ao pH, que é um pouco mais alcalino, um pH que é um pouco mais alto, tá? É o contrário. E aí isso causa um desequilíbrio. Por quê? Porque se a nitrosomonas continua trabalhando, o amônio vira nitrito. E o nitrito vai acabar se acumulando, porque a nitrobacter não vai transformar ele em nitrato. E nitrito é tóxico. Então, isso aí vai interferir nas plantas. Sim, mas só que se você está ali com um pH que já está alcalino, será que essa reação ela vai ser suficiente para baixar? Então, tudo vai depender de qual era o pH que você estava aqui naquele solo. Então, você já tem que ter um pH que já estava ali para ele poder não continuar muito alcalino. Você coloca o amônio, ele vai baixar, mas será que ele baixa o suficiente? O que está dizendo é que se o solo não tiver, né, num pH, se ele tiver num pH elevado, é que é ruim. É o contrário, se você perguntou, ela não tolera o pH baixo, eu estou te dizendo, não, o problema dela é o pH elevado. Então, a adição de amônio pode não ser suficiente para baixar o pH para um nível que ela fique bem. Entendeu? Posso tentar pegar, de repente, algum outro exemplo para você. Não vou ter aqui agora, mas posso pegar. Vou tentar pegar um outro exemplo para você e trago. Tá bom, Ellen? Pode deixar. Obrigada pela dúvida, tá? Importante isso. O objetivo da aula é esse, tá? Vou pegar qualquer coisa, boto ou trago, coloco lá no AVA ou coloco no grupo. Abração. Beijo. Obrigada.